nós começamos com você, Caio Coppola. Lava Jato, motivo para comemoração, no seu ponto de vista? Sim, mas com uma certa apreensão. Bom, primeiramente, aí, parabéns à Operação Lava Jato e aos envolvidos, né? Especialmente ao Dr. Sérgio Moro, ícone do combate à corrupção no Brasil. Esse tema do aniversário da Lava Jato, ele certamente desagrada quem gostaria de varrer para debaixo do tapete o passado podre dos governos petistas, que instauraram no Brasil uma cleptocracia. O que é a cleptocracia, Gotino? É um governo aparelhado com agentes corruptos dedicados a desviar a verba pública para um projeto criminoso de perpetuação no poder. E, claro, também para uso pessoal, né? Então você tem um sítio aqui, um triplex ali, por aí vai. Tem que ser muito mau caráter ou muito militante para se opor frontalmente à Lava Jato. Porque a realidade dos resultados, como você leu aqui, ela se impõe, né? Só que, para usar uma expressão bem humorada, já consagrada pelo jornalismo de opinião, tem sempre os tais vigaristas da adversativa. A adversativa é aquela oração que expressa uma ideia de contraste, né? De oposição com a frase anterior. Por exemplo, sou a favor da Lava Jato, mas defendo o combate à corrupção, porém... Então, é na oração adversativa que o crítico mais ardiloso ele revela a sua verdadeira opinião. Só que, por coincidência, essas críticas aparentemente ponderadas e construtivas, elas levam à nulidade dos processos e à soltura dos criminosos. E percebam que todos os detratores da Lava Jato, eles nunca alegam a inocência dos réus. Eles buscam brechas no processo, numa interpretação enviesada da Constituição e do Código de Processo Penal. Então, eu vou me arriscar a fazer uma analogia um pouco diferente aqui. Em Marcos, né, no Evangelho de Marcos 2:27, tem uma passagem muito interessante quando Jesus é interpelado pelos fariseus trabalhando no dia sagrado de descanso. E ele responde o seguinte: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Parafraseando esse versículo, trazendo aqui para a nossa pauta, o processo foi feito para a justiça e não a justiça para o processo. Então, o que tanto a Bíblia quanto a lógica ensinam é que existe uma hierarquia óbvia entre o meio e o fim, embora o fim justo não justifique o meio injusto, isso via de regra. Assim, o processo ele tem que ser um meio de se alcançar a justiça, não de se impedir a justiça. E os críticos da Lava Jato, eles torturam a lei com interpretações criativas até que ela confesse o que eles querem ouvir. E assim, né, eles atingem o seu verdadeiro objetivo final, que é soltar seus corruptos de estimação da cadeia. Então, assim, eles estão, infelizmente, sendo bem-sucedidos e por isso o aniversário da Lava Jato é uma data para ser comemorada, mas lamentando os retrocessos no combate à impunidade endossados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é Caio Coppola. Na argumentação inicial não há interrupção. Então, o Caio Coppola fez aqui a argumentação inicial dele. Agora nós vamos ouvir Gabriela Prioli. Falando sobre a Lava Jato, 6 anos. Tem mas ou não tem mas? Em tudo tem mas, né, Gotino? Eu acho que é muito complicado a gente se filiar a essa corrente que tem uma interpretação binária do mundo. Então, a gente não precisa dividir o universo entre coisas boas e coisas ruins. A gente pode achar uma coisa boa e ainda assim fazer críticas a essa coisa, até porque a gente precisa sempre se aprimorar. Se você parte do pressuposto que uma operação do tamanho da Lava Jato, com a relevância da Lava Jato, que teve o mérito de descobrir um esquema de corrupção tão capilarizado, do qual ninguém tinha ciência, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem os jornalistas investigativos, enfim, ninguém. Se você acha que uma operação dessa magnitude pode acontecer sem que a gente tenha que fazer críticas para aprimorar o sistema de combate à corrupção, eu acho que é uma interpretação um pouco simplista da realidade, eu me permito não fazê-la. Acho que a gente precisa fazer uma análise técnica e apontar os pontos positivos e aonde a gente tem que se permanecer vigilante para que a Lava Jato continue a produzir bons frutos e apontar algumas falhas para que a gente possa, de fato, contribuir para que o combate à corrupção no país seja aprimorado. Então, alguns pontos que eu gostaria de dizer são os seguintes. A gente fala muito que a Lava Jato teve lugar nos governos do PT. E aqui tem uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Sim, a gente descobriu vários esquemas de corrupção que tiveram espaço dentro dos governos do PT, mas o fato é que as instituições, elas começaram a ter mais independência também nesses governos. Os próprios procuradores
procuradores que chefiaram a força-tarefa da Lava Jato falaram isso em diversas entrevistas. Então, o que se dizia é que antes o Procurador-Geral da República não tinha independência para processar esses crimes, que a Polícia Federal não tinha independência. Alguns dos instrumentos mais significativos que a gente começou a falar durante a Lava Jato, por exemplo, a colaboração premiada ou os acordos de leniência, sobre os quais eu vou falar mais para frente de forma mais detalhada, são institutos que foram trazidos para o Brasil na Lei das Organizações Criminosas, que é uma lei de 2013, da gestão Dilma. Então, uma coisa para a gente ficar vigilante é continuar nos próximos governos garantindo a independência das instituições. E aí cuidar, por exemplo, para que o Poder Executivo não interfira indevidamente na organização da Polícia Federal. A gente teve recentemente, depois de 18 anos, a indicação de um Procurador-Geral da República sem observar a lista tríplice do Ministério Público. Então, assim, o combate à corrupção é fantástico e maravilhoso. Eu até trouxe aqui um dado do FMI de 2016, que fala que só o suborno, que é uma modalidade de corrupção, tem impacto, chega a ser 2% do PIB mundial, cerca de 2 trilhões de dólares. E isso afeta, com certeza, os mais vulneráveis. Então, combater a corrupção é um consenso. Mas até para fins nobilíssimos, a gente precisa observar com rigor a lei que está posta. Porque nem para a gente conseguir acabar com a fome a gente pode descumprir a lei, também não pode para a corrupção.